Agora, até comentando, fazendo um gancho aqui, eu vou dizer um negócio para vocês aí, quem tem interesse em vender precatório. Quem tem interesse em vender precatório, presta atenção. A tendência dos preços de compra de precatórios é reduzir daqui para frente, tá? Por diversos fatores, tá bom? Por diversos fatores. Eu vou citar alguns fatores aqui que está levando os preços de precatórios, né, de compra de precatórios a caírem. Eu vou explicar por que o preço vai cair, já caiu e vai cair mais. Ponto número 1, taxa de juros Selic aumentando. Foi hoje ou foi ontem? Eu não lembro se teve a reunião do Copom, acho que foi ontem. Aumentou em 1 ponto percentual a taxa básica da Selic. Ah, mas isso o que tem a ver com os precatórios? Tem tudo a ver. Pelo seguinte, quem compra precatório é investidor, né? Quem compra precatório são pessoas que estão investindo num ativo para receber um valor lá na frente com ganho financeiro. Este ganho financeiro tem que ser maior do que a Selic, né? Porque senão não faz sentido ele tomar um risco que é maior do que um tesouro direto, por exemplo, que tem liquidez diária. O que é ter liquidez diária? Um tesouro direto é um investimento que ele empresta dinheiro para o governo, mas se ele quiser resgatar o dinheiro, ele dá ordem hoje, no dia seguinte o dinheiro está lá. O precatório não. Quem compra o precatório paga o credor do precatório, fica como credor, passa a ser credor do Estado e tem que aguardar o Estado pagar, entendeu? Então o risco é maior, né? O risco é maior, então não tem liquidez, né? É um ativo que não tem liquidez. Então ele precisa remunerar melhor esse risco e ele não pode remunerar esse risco com taxa Selic, porque senão não faz sentido ele tomar o risco. Então o risco dele tem que ser mais remunerado. Então, o deságio vai ser maior, né? Por quê? Porque ele precisa remunerar o investimento dele acima da taxa Selic. Então, com a taxa Selic aumentando, ele precisa diminuir o preço de compra para ficar com a rentabilidade melhor e o risco dele, a remuneração pagar o risco. Segundo aspecto, o índice de inflação, também é a mesma coisa, entendeu? Não adianta a taxa de juros ser baixa e a inflação ser alta, né? E a gente sabe que uma coisa anda com a outra, né? Mas também é a mesma coisa. Então, a remuneração do dinheiro dele tem que ser um valor líquido acima da inflação. Então, tem que ser superior à taxa de juros efetiva, né? Que a taxa de juros é o valor que remunera menos a inflação. Então, se aumenta a inflação, ele tem que aumentar também a remuneração dele, porque a inflação vai comer mais da taxa de juros que ele está sendo remunerada, o investimento dele, tá? Então, aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação, cai preço de precatório. Agora, não é só isso, né? Não é só questão de financeira. Está havendo uma regulamentação pelo Tribunal de Justiça de sessões, de como se dá a sessão. Está havendo um aumento na burocracia para comprar precatórios. No ano passado, o Tribunal de Justiça editou uma norma obrigando o uso de escritura pública. E o que isso faz com os precatórios? Aumenta o custo de compra. Por quê? Porque um contrato particular com firma reconhecida, a despesa que eu tenho é baixinha. Uma firma reconhecida de 3, 4 pessoas em dois contratos não dá R$100. Agora, uma escritura pública de um precatório de R$200 mil, ele vai ser R$5, 6 mil. Esses R$5, 6 mil é um valor que está saindo do bolso do comprador. E ele vai considerar esse valor no preço. Ele vai descontar esse valor do preço. Entendeu? Então vai cair o preço. Ele vai falar: olha, eu tenho aqui um custo de compra desse precatório maior. E além de tudo isso, né, o Conselho Notarial do Brasil, que é um conselho que dita as normas dos cartórios do Brasil, ele baixou uma normativa no final do ano passado, obrigando os cartórios, orientando os cartórios a adotar o maior valor como base de cálculo para fins de escritura de precatórios. O que isso significa? Se você tem um precatório, por exemplo, de R$500 mil estadual, né, que, tirando os impostos, tirando o honorário do advogado, sobe R$300 mil, e eu estou pagando nesse precatório R$100 mil, antes eu considerava para fins
de escritura pública o valor de 100 mil reais, que era o valor do meu contrato, que era o valor que eu estou pagando no precatório, né? Agora ele está determinando que seja os 500 mil reais. Então você imagina o custo de uma escritura, de um contrato que era para ser 100 mil reais, passa a ser, tendo como base 500 mil reais. Ele multiplica por 5 o valor da despesa, entendeu? Então, isso aumenta a despesa significativamente com relação ao valor da compra. Isso vai fazer com que o precatório caia de valor. Não tem como, porque vai repassar isso no preço. Eu não estou falando isso só para puxar sardinha para quem está comprando, não, mas é porque isso vai acontecer, então eu estou já avisando vocês. Se vocês têm interesse em vender o precatório, tente aproveitar os preços atuais, porque a tendência é o preço cair, tá bom?